Preparem-se para uma jornada fascinante através do tempo e da fé. Hoje, vamos mergulhar em um dos períodos mais intrigantes e misteriosos da história da humanidade: o mundo antes do dilúvio. Imaginem um mundo onde gigantes caminhavam pela terra, onde as pessoas viviam por centenas de anos, e onde a linha entre o divino e o terreno era tênue como nunca. Este não é o cenário de um filme de ficção científica, meus amigos. É o retrato do nosso próprio planeta, pintado nas páginas sagradas da Bíblia. O que aconteceu naqueles dias que levou Deus a tomar uma decisão tão drástica quanto inundar toda a Terra? Que segredos, que maravilhas, que horrores escondiam-se naquela civilização perdida? Hoje, vamos desvendar esses mistérios juntos. Vamos explorar não apenas o que a Bíblia nos revela, mas também o que a história e a ciência têm a dizer sobre esse período fascinante. Preparem-se para uma viagem ao passado que irá desafiar tudo o que vocês pensavam saber sobre as origens da humanidade. Este não é apenas mais um estudo bíblico, meus queridos. É uma jornada que irá testar sua fé, expandir sua mente e, quem sabe, mudar para sempre a forma como você vê o mundo ao seu redor. Então apertem os cintos e abram suas mentes e corações. O mundo antediluviano está prestes a ser revelado. Imaginem um mundo onde o impossível era possível, onde o sobrenatural e o natural se entrelaçavam de maneiras que hoje mal podemos conceber. Este era o mundo antediluviano, o período que antecedeu o grande dilúvio, narrado nos primeiros capítulos de Gênesis. Neste mundo, meus amigos, a vida humana se estendia por séculos. Pensem nisso. Matusalém viveu 969 anos. Imaginem a sabedoria acumulada, as histórias para contar, as realizações possíveis em quase 1 milênio de vida. Que segredos essa longevidade guardava? Que conhecimentos foram perdidos com o dilúvio? Mas não era apenas a vida que se estendia. O próprio mundo parecia maior, mais misterioso. A Bíblia nos fala de criaturas que não existem mais, de supostos gigantes que andavam sobre a terra. Será que os dinossauros coexistiram com nossos ancestrais? A ciência moderna tem se debatido com essas questões, mas a verdade pode ser ainda mais surpreendente do que imaginamos. E quanto ao desenvolvimento tecnológico e cultural, não cometam o erro de pensar que nossos antepassados eram primitivos. A Bíblia nos conta que Caim construiu uma cidade inteira, a primeira mencionada nas Escrituras. Imaginem o nível de engenharia e organização social necessários para tal feito. Mas, meus queridos, com grande poder vem também a grande responsabilidade. E, infelizmente, a humanidade falhou nesse teste. Gênesis nos diz que, apesar de todas as suas realizações, a civilização antediluviana mergulhou em uma cultura de pecado tão profunda que levou Deus a tomar a drástica decisão de purificar a terra com o dilúvio. O mundo antediluviano era um lugar de extremos, de beleza inigualável e perigos inomináveis, de avanços incríveis e decadência moral. De acordo com os relatos bíblicos, o período antediluviano foi marcado por significativos avanços tecnológicos e culturais, apesar da crescente corrupção moral da humanidade. Aqui estão as principais realizações desse período. Desenvolvimento urbano. Caim, o primeiro ser humano nascido na Terra, construiu uma cidade inteira. Isso demonstra habilidades avançadas de engenharia e organização social já nos primórdios da humanidade. Tubal-Caim, descendente de Caim, desenvolveu técnicas de forjar ferramentas de cobre e ferro. Isso indica um conhecimento sofisticado de metalurgia e manufatura. Jabal, outro descendente de Caim, é descrito como o pai daqueles que habitam em tendas e criam gado. Isso sugere avanços significativos na agricultura e na domesticação de animais. Jubal, irmão de Jabal,
é mencionado como o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Isso indica o desenvolvimento de instrumentos musicais e uma cultura artística florescente. Construção naval. Noé foi capaz de construir uma arca enorme e complexa, seguindo as instruções divinas. Isso demonstra habilidades avançadas de carpintaria e engenharia naval. Longevidade e acúmulo de conhecimento. As pessoas viviam por centenas de anos, o que permitia um acúmulo significativo de conhecimento e experiência ao longo de suas vidas. Embora não seja explicitamente mencionado na Bíblia, algumas interpretações sugerem que os antediluvianos podem ter desenvolvido habilidades de navegação e exploração avançadas. É importante notar que, apesar desses avanços tecnológicos e culturais, a Bíblia enfatiza que a sociedade antediluviana estava moralmente corrompida. Isso levou Deus a tomar a decisão de enviar o dilúvio, preservando apenas Noé e sua família como representantes da humanidade. Essas realizações demonstram que, contrariamente a algumas teorias que retratam o homem primitivo como bruto e ignorante, a narrativa bíblica apresenta os antediluvianos como seres dotados de grande inteligência e habilidades. Isso reforça a ideia bíblica de que o homem foi criado como um ser racional e capaz desde o início, embora tenha se afastado moralmente dos caminhos de Deus. O que estou prestes a compartilhar com vocês não é uma história de ficção, mas a dura realidade descrita nas Sagradas Escrituras. Imaginem um mundo onde a maldade não apenas existia, mas proliferava como uma praga incontrolável. Gênesis 6 nos pinta um quadro aterrador. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Pensem nisso. Não era apenas uma questão de ações isoladas, mas de corações completamente corrompidos. Mas a história fica ainda mais sombria. A violência não era a exceção, era a regra. A terra estava cheia de violência. Imaginem andar pelas ruas de uma cidade onde a crueldade era celebrada, onde os fortes oprimiam os fracos sem misericórdia. Este era o mundo antes do dilúvio. E aqui está o contraste mais chocante. Enquanto a linhagem de Caim se vangloriava de seus avanços tecnológicos e culturais, a linhagem de Sete lutava para manter viva a chama da fé. De um lado, tínhamos uma sociedade que construía cidades, forjava metais e criava música, mas cujos corações estavam vazios de Deus. Do outro, tínhamos homens como Enoque, que andou com Deus mantendo viva a esperança da redenção. Meus amados, não podemos cometer o erro de pensar que isso é apenas história antiga. Jesus nos alertou. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Olhem ao redor. Não veem os mesmos sinais hoje? A violência não está aumentando? A moralidade não está em declínio? Este é o momento de fazermos uma escolha crucial. Seremos como a geração de Noé, que ignorou os avisos até que fosse tarde demais? Ou seremos como Noé, que achou graça aos olhos do Senhor em meio a tanta corrupção? A lição do mundo antediluviano é clara e urgente. A tolerância de Deus com o pecado tem um limite. Não podemos brincar com a graça divina. Cada um de nós precisa decidir hoje: vamos continuar no caminho da corrupção ou vamos nos voltar para Deus enquanto ainda há tempo? Pense nisso. Agora vamos conhecer mais sobre os Nefilins, esses enigmáticos seres mencionados em Gênesis 6:4. Quem eram eles? A Bíblia nos diz que eram heróis famosos da antiguidade, mas suas origens são envoltas em mistério. Existem duas principais teorias sobre quem eram os filhos de Deus que geraram os Nefilins com as filhas dos homens. Alguns acreditam que esses filhos de Deus eram anjos caídos que se uniram a mulheres humanas, resultando em uma raça de gigantes poderosos e violentos. Outros defendem que os filhos de Deus eram simplesmente homens piedosos da linhagem de Sete que se casaram com mulheres ímpias da linhagem de Caim,
resultando em uma sociedade corrompida e violenta. Independentemente da interpretação, o impacto dos nefilins na sociedade antediluviana foi profundo, contribuindo para a decadência moral que levou ao dilúvio. Agora vamos abordar um tema que gera muita curiosidade: a chuva antes do dilúvio. A Bíblia não é explícita sobre se choveu ou não antes desse evento cataclísmico. Gênesis 2:6 menciona que uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo, sugerindo que a irrigação natural ocorria sem a necessidade de chuva. Alguns estudiosos interpretam Hebreus 11:7 como uma indicação de que a chuva era um fenômeno desconhecido antes do dilúvio, o que explicaria o espanto e a incredulidade das pessoas quando Noé anunciou a vinda das águas. Imagine viver em um mundo onde a chuva nunca havia caído, e de repente ver os céus se abrirem e a água descer torrencialmente. Agora, vamos explorar a intrigante teoria do efeito estufa pré-diluviano. Alguns cientistas e teólogos sugerem que a Terra, antes do dilúvio, era coberta por um firmamento, ou uma camada de vapor de água que criava um clima uniformemente quente e úmido. Esse ambiente teria permitido uma vegetação exuberante e uma longevidade humana extraordinária. Imagine um mundo onde as condições climáticas eram perfeitas, sem extremos de calor ou frio, um verdadeiro paraíso terrestre. No entanto, quando Deus decidiu enviar o dilúvio, essa camada protetora foi rompida, liberando as águas que inundaram a terra e transformando drasticamente o clima global. Esses aspectos controversos do mundo antediluviano não são apenas fascinantes, mas também nos convidam a refletir sobre a grandiosidade e a complexidade da criação de Deus. Eles nos lembram que, mesmo em meio à corrupção e ao pecado, a mão de Deus estava presente, guiando a história da humanidade. Então, meus queridos, enquanto exploramos esses mistérios, que possamos também buscar uma compreensão mais profunda da nossa própria fé e do plano divino para nossas vidas. Vocês sabiam que quase todas as culturas antigas têm suas próprias histórias de um grande dilúvio? Isso mesmo. Desde os confins da Mesopotâmia até as terras distantes da América do Sul, encontramos relatos impressionantemente semelhantes ao relato bíblico de Noé. Por exemplo, a Epopeia de Gilgamesh, uma das mais antigas histórias conhecidas, originária da Mesopotâmia, descreve um grande dilúvio enviado pelos deuses para destruir a humanidade. Utnapishtim, o herói da história, constrói uma arca para salvar sua família e os animais, assim como Noé. Na Grécia Antiga, encontramos a história de Deucalião e Pirra, que sobreviveram a um dilúvio enviado por Zeus para punir a humanidade. Eles construíram uma arca e repovoaram a terra, após as águas recuarem. E tem mais. Nas culturas indígenas americanas, tribos indígenas da América do Norte, como os Hopi e os Cree, também têm lendas de um grande dilúvio que cobriu a terra, com heróis que construíram embarcações para salvar suas famílias e animais. Essas narrativas não são coincidências, meus amigos. Elas apontam para um evento global que marcou profundamente a memória coletiva da humanidade. A semelhança entre essas histórias sugere que o dilúvio não é apenas um mito, mas um evento histórico real que impactou civilizações ao redor do mundo. Mas não é só nas lendas que encontramos pistas sobre o dilúvio. A arqueologia moderna tem revelado evidências impressionantes que corroboram o relato bíblico. Por exemplo, sedimentos de inundação. Em várias partes do mundo, incluindo a Mesopotâmia, os arqueólogos encontraram camadas de sedimentos que indicam grandes inundações. Essas camadas são consistentes com um evento de inundação catastrófica que teria coberto vastas áreas de terra. Fósseis marinhos em altitudes elevadas, fósseis de criaturas marinhas, foram encontrados em montanhas e altitudes elevadas, sugerindo que essas áreas estiveram submersas em algum momento no passado. Pesquisas de Robert Ballard, o famoso explorador submarino Robert Ballard,
conhecido por descobrir os destroços do Titanic, encontrou evidências de uma grande inundação no Mar Negro, que ele acredita estar relacionada ao dilúvio bíblico. Essas descobertas arqueológicas são como peças de um quebra-cabeça, que, quando montadas, revelam a magnitude do dilúvio. Elas nos mostram que o relato bíblico não é apenas uma história de fé, mas uma descrição de eventos reais que moldaram a história da humanidade. Enquanto exploramos esses paralelos culturais e evidências arqueológicas, lembrem-se de que a Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. É um registro vivo da interação de Deus com a humanidade, um testemunho de sua justiça e misericórdia. Tenha sempre isso em mente. A história do dilúvio não é apenas um relato antigo, mas um espelho poderoso para os nossos dias. Jesus nos alertou: assim como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. Pensem nisso. Nos dias de Noé, a humanidade estava mergulhada na corrupção e na violência, ignorando os avisos de Deus até que fosse tarde demais. E hoje, não vemos os mesmos sinais ao nosso redor? Estamos repetindo os erros do passado, mas ainda há tempo para mudar. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com seus amigos. Juntos podemos fazer a diferença e preparar nossos corações para a vinda do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês.